Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é domingo, dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos começar, vou continuar, a leitura do livro de Efésios, hoje é dia de Efésios 4. Vamos lá. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que todos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para considerar e conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há só um corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Há um Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu, o triunfo das alturas levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e em todos acalmemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados de lá para cá, como vento, com qualquer vento de doutrina. E pela astúcia e a certeza de homens que introduzem ao erro. Mas, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. O procedimento dos filhos da luz. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se enxergam a depravação, com avidez toda espécie cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, todos vocês ouviram falar deles e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e que se corromperam por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e revertir do nosso homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês abandonar a mentira e falar a verdade, o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil
com as mãos para que tenham que repartir a quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas as que forem úteis para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Uau! Esse texto é grande, né? Ele nos divide em duas partes. Primeiro, ele fala sobre fé e segundo, sobre como se comporta quem anda em iniquidade e qual que é a instrução do apóstolo Paulo para a igreja, andar segundo o coração de Deus. Eu vou contar um testemunho sobre fé para vocês, muito legal mesmo. A minha mãe, ela se formou em dezembro de 2019. Eu lembro que um dos últimos rolês que eu fui na minha vida em Liberdade foi a formatura da minha mãe. Nossa, foi bem naquela época mesmo que a gente parou. Foi num dia da semana, ou foi numa sexta, teve a formatura dela. Eu lembro que na outra semana já era, tava tudo parado. Ai, meu Deus. E aí, como teve toda essa história, a gente não sabia como eles se comportariam, formou a minha mãe, o Miguel, que é o marido dela, e a Maiane, daqui de casa. Eles são enfermeiros. Aí, eles tiveram algumas propostas para trabalhar no Covid, só que como os meus avós têm, respectivamente, 80, na verdade tinha 81 e 83 ano passado, né? E agora meus avós têm 81 e 84, todo mundo declinou. Então eles ficaram um ano literalmente dentro de casa esperando passar. Como não passava e a gente foi entendendo e vendo como era, né? Eles estavam fazendo pós-graduação, enfim. E após deles voltou, acho que foi em dezembro, novembro do ano passado, uma coisa assim. E minha mãe virou e falou assim: gente, se a gente trabalhar na UTI do Covid, não vai ter problema. Por quê? O Covid já vai ter passado. As pessoas que são entubadas são pessoas que o vírus já passou. Porque para ter uma pessoa ser entubada, demora um tempo para ela conseguir, né, para ela precisar de hospitalização. É muito difícil uma pessoa que está com vírus ativo ser entubada. Na verdade, é praticamente impossível. Praticamente. São pouquíssimas pessoas que pega Covid e direto, assim, ainda tá com vírus ativo e vai para intubação. Porque vocês sabem, né? Tem o tempo. Começa devagarzinho. Aí ali ele vai destruindo o corpo da pessoa, que são aqueles 7, 10 dias que tem ali de você transmitir. E aí que a pessoa precisa de intubação. E às vezes no início a pessoa não percebe também, né? Por isso que ela não recorre ao hospital. Também ela não tá sentindo nada ou quase nada. Enfim. Aí quando foi em janeiro desse ano, não, foi em dezembro do ano passado. Eu sei que minha mãe chegou no professor dela e falou assim: professor, todo mundo aqui agora quer trabalhar, a gente quer exercer nossa profissão, porque a gente se formou e ninguém trabalha, porque a gente vê que esse negócio de Covid e tal, a gente nem distribuiu o currículo no mercado. Aí o professor dela, ele é de um hospital particular aqui em Brasília e ele coordena 7 UTIs do Covid. E aí todos os 3 foram para entrevista. Quando chegou nessa entrevista, o marido da minha mãe tem 45 anos e a Maiane tem 23 ou 24, eu acho. E aí eles passaram na entrevista. Minha mãe não passou na entrevista. Por quê? Porque minha mãe esse ano vai fazer 60 anos. Então eles não queriam alguém com 60 anos no mercado de trabalho. E dali minha mãe começou a perceber que ia ser um pouco mais difícil para ela trabalhar. E esse ano meu avô caiu demais, sabe? O quadro clínico dele tá, ó. Então ela tem que acordar, agora ela já tá de pé, minha mãe. Ela tem que acordar, ela tem que trocar a fralda dele, ela tem que dar comida para ele praticamente na boca, ela tem que dar banho, tem que vestir ele. Então juntou que ela tava com essas funções, né? Tendo cuidados com meu avô
E também que eles não quiseram ela nesse emprego justamente por conta da idade dela. Mas, gente, quem conhece minha mãe sabe que a minha mãe, ela parece que ela tem 40 anos. E o melhor, né? Sei lá, o pior, sei lá. Ela, a força dela não é de uma pessoa de 60, é de uma pessoa de 40 mesmo. Minha mãe, ela é incrível, parece que ela é toda fitness, tá? Ela é magra, ela é bonita, ela é jovem, ela tem o rosto rejuvenescido, mas mesmo assim, por conta da idade, eles falaram, olha, a gente não vai querer. E ela ficou muito chateada, vocês não fazem ideia. Ela chorou muito, ela ficou meses triste, meses, assim. Eu vi minha mãe ficar triste por meses porque ela não foi aceita no mercado de trabalho. Eles nem testaram ela, nem testaram a competência dela, sendo que minha mãe trabalhou durante 25 anos da vida dela já em ambiente hospitalar e ela ama. E o sonho da vida dela sempre foi ser enfermeira e ela nunca tinha sido enfermeira. Agora que ela se formou, agora que ela pode, agora que ela foi atrás, não podia por causa da idade. Aí ela falou: não acho certo, não acho justo e tudo. E minha mãe já é aposentada, né? Aí, como ela já tem, né, o dinheiro dela e é aposentada, a gente falou: mamãe, mas você já tem o seu dinheiro? Ela: não, isso aí eu tô tranquila, mas eu quero trabalhar. Tudo bem. Aí foi passando, há 2 meses atrás, ela decidiu fazer um jejum, que foi um pouco antes, não, foi no meio dessa segunda onda, ela decidiu fazer um jejum, porque o GDF, ele abriu muitas UTIs em Brasília para poder atender a população. E aí meio que foi no meio da segunda onda e ela entregou o currículo dela lá pra esse pessoal lá que tá pegando novos profissionais para trabalhar nas UTIs do hospital de campanha e nada. E ela tomou um desafio, ela falou: eu vou fazer um jejum. Olha só, a minha mãe, ela quase não come. Ela é acostumada a não comer, porque comida de hospital é muito ruim. Então, ela é acostumada a ficar assim o dia inteiro sem comer nada. Então, ficar sem comer para ela não é um sacrifício, porque ela acostumou a comer só em casa. Ela acostumou a olhar para a comida do hospital e não comer. Tanto que isso é sério que, que a Maiane, coitada, ela passa o dia inteiro trabalhando, ela chega em casa passando mal. Passando mal desde janeiro assim, coitada. O meu padrasto também, ele praticamente o dia inteiro sem comer, eles comem quando chega em casa. Eles tomam café da manhã, bem reforçado, aí trabalham o dia inteiro, come-se o mínimo no trabalho e vão passar mal, porque eles passam mal quase todo dia, principalmente a Maiane, e aí chega em casa e come. Enfim. E minha mãe, ela falou: gente, o que eu vou entregar para Deus? Porque eu realmente quero trabalhar. Eu tô cansada e minha avó também adoeceu nesse período. Só que assim, eles podem revezar os cuidados, né? Revezar um dia a Maiane, um dia minha mãe, um dia o Miguel. Então, assim, os meus avós nunca vão ficar sozinhos. Nós temos 3 enfermeiros que moram nessa casa. Ainda tem eu aqui, ainda tem minha tia que vem pra cá. Então, assim, tem muita gente para cuidar dos meus avós também. Não precisa ser só minha mãe. E tava sendo só ela, porque só ela tava aqui já, né? Enfim. E ela tava muito triste. Daí, ela pegou e fez um jejum. Ela falou assim: eu vou tirar chocolate. Porque parece que pra gente é uma coisa natural, né? Ah, vou tirar chocolate. Só que minha mãe come chocolate todos os dias. Porque como comida de hospital é ruim, ela acostumou a ir nas cantinas dos hospitais, compra o chocolate, come, tipo assim, supra a glicose ali, que é pra ela não passar mal, e come quando chega em casa. Então, essa é a rotina de vida dela. Certo não tá, né? Tá erradíssimo, mas ela fez assim a vida inteira, ela comendo chocolate. E aí ela falou assim: quer saber? Eu não vou comer chocolate até que essa porta se abra. Por quê? Porque várias entrevistas, ela fez muita entrevista de emprego esse ano, mas ela fez muita. E ela passava em tudo. Na hora que eles olhavam a idade dela, eles barravam ela. E eles barravam ela em todos os empregos. Todos. Imagina você fazer assim muitos. Ela fez mais de 10 entrevistas. Eles gostavam: eu gosto de você, mas você é velha. Eu gosto de você, mas não dá. E ele, beleza. Só que quando foi há 5 dias atrás, uma pessoa ligou pra ela e falou assim: Índia, eu quero que você
vem comigo. Eu entrei no hospital de campanha, né, do governo um lugar, e detalhe, minha mãe não consegue mais dirigir a longas distâncias, porque como ela trabalhou a noite a vida inteira, minha mãe querendo trabalhar, gente. Como minha mãe trabalhou a noite a vida inteira, ela dorme no trânsito, então ela não pode dirigir, então ela não pode sair daqui e dirigir mais do que 10 quilômetros, 15 quilômetros, ela não pode. Ela começa e ela dorme. E então a gente queria um emprego que fosse aqui perto de casa, porque aí ou alguém levava ela rapidinho, ou ela pegava um Uber. Né? A gente queria que o Uber fosse uma coisa de R$ 10, porque se ela tem que ir e voltar de Uber, então vai ser uma coisa que não seja caro, né? Não vai pagar para trabalhar. Aí a gente pensou assim, eu falei assim, mas você tem que trabalhar num lugar que o Uber seja no máximo R$ 10, para não ficar pesado pra você, 10 para ir, 10 para voltar. Ou que dá pra gente levar rapidinho. Agora, ela ir dirigindo é muito arriscado. Então tem isso. Aí ela conseguiu, uma amiga dela entrou e não tinha ninguém para assumir o plantão que minha mãe queria, o da noite. E não tinha ninguém para assumir o plantão nos dias que minha mãe queria, que eram dias pares. Aí ela ligou para minha mãe e ela foi fazer a entrevista pela milionésima quinta vez. Chegou lá nessa entrevista e ela foi admitida. Eles não queriam admitir ela por causa de quê? Por causa da idade dela. E aí, só que como o Covid, quem trata a UTI é pós-Covid, literalmente já, é o início do pós-Covid, minha mãe já está vacinada, porque o profissional da saúde tem que vacinar. Eles admitiram ela e ela ficou muito feliz. Ontem chegou a resposta. E eu quero dizer para vocês o seguinte, e ela tem certeza que isso só chegou depois que ela se moveu em Deus e fez um jejum. Ela ficou 2 meses sem comer chocolate. E para ela o sacrifício total de chocolate é tão grande, gente, vocês não têm noção. Aqui tem festa na minha casa praticamente toda semana. Praticamente, vocês veem, né? Claro, a gente não convida ninguém, mas o nosso núcleo familiar é enorme. Então, um bolinho aqui é 20 pessoas. Nessa casa que eu moro, já chegou a morar 22 pessoas. Nossa, mulher é um em cima do outro. Não, minha casa é enorme. Minha família é enorme. Graças a Deus. E que cresça mais e mais e mais e mais. E eu quero falar para vocês sobre duas coisas que aconteceram. A primeira disso foi esse jejum que minha mãe fez. Por isso que eu digo a vocês, não desista de jejuar. Quantos jejuns eu tenho feito e ainda não tenho resposta, né? Mas a minha mãe, ela precisou de 2 meses de jejum para que o Senhor derramasse a graça e a misericórdia na vida dela. Quem sabe a porta que Deus tem para você está a um jejum de distância. Nossa, eu tô arrepiada. Você já parou para pensar? Vai até o fim. Vai até o fim. Quem te diz que não está a um jejum de distância? Quem te diz que não está a uma consagração de distância? A porta que o Senhor tem para abrir para você. Quem te garante que Deus não está esperando um reposicionamento seu em detrimento das coisas do reino? Para que Ele derrame sobre você a graça e a misericórdia. Você sabe. E você tá aí, chorando, deixando de crer. Essa história da minha mãe, ela precisa ser uma mola propulsora para motivar a sua fé e a minha fé. Quantos jejuns eu tenho feito? Talvez você esteja no mesmo nível que eu, esteja um tempão fazendo jejum e as coisas ainda não aconteceram. Mas, tanto é que uma das entrevistas, o gestor do lugar que minha mãe foi se entrevistar, ele falou para ela, e minha mãe falou assim, eu tenho alguma chance? Ele falou assim, Índia, posso ser muito sincero com você? Ela pode, tem um padrão de contratação, você está completamente fora do padrão, não tem a menor possibilidade de você ser internada. Oh, misericórdia, não tem a menor possibilidade de você ser contratada em nenhum lugar de Brasília, nenhum. A única possibilidade que tem de você ser contratada é se você passar no concurso, e não está tendo concurso público e você já é aposentada. Primeiro que você já é aposentada, então você já tem dinheiro. E segundo, que ela, mas eu quero exercer minha profissão. Eu lutei muito para eu ser uma enfermeira e eu quero agora. E ele falou para ela assim, é praticamente impossível.
Primeiro, que você não tem experiência como enfermeira, né? Você tem muita experiência, mas não como enfermeira. Segundo, que você é velha. Sinceramente, você vai fazer 60 anos esse ano. E ali ela entendeu que ela precisava de ganhar essa vitória, conquistar essa vitória em fé, na cruz. Porque quando a porta, né, secular, quando a porta se fecha, a porta das circunstâncias podem estar fechadas na sua vida. E a porta das circunstâncias podem estar fechadas na minha vida. Mas o Deus que abre portas, Ele está disposto a alcançar a tua vida com graça e misericórdia. Então ela parou de comer chocolate e ela falava para Deus: Deus, olha para mim. Deus, olha para mim. Eu quero trabalhar. Eu não quero ficar só cuidando, né, aqui dentro de casa. Eu quero trabalhar. Eu cuido o dia sim, eu cuido o dia não. No outro, o dia não. O Miguel e a mãe se dividem com os cuidados, né, com meu avô, porque minha avó, apesar dela estar com hidrocefalia, que é água no cérebro, ai gente, ela tá bem, né? Ela teve mouse aí um tempo atrás, eu até comentei com vocês, mas ela tá bem. Ela consegue fazer tudo dela, tomar banho sozinha, ela come sozinha. Ela, inclusive, ela não faz mais a comida, mas ela tá ali sempre na comida, ela seca a louça. Você vê, só dela levantar e secar a louça é o parâmetro que a gente tem para saber se ela tá bem ou não. Porque minha avó ama serviço doméstico. Sério mesmo, minha avó, ela ama, ama. Quando termina de arrumar a cozinha, ela começa a procurar serviço doméstico para fazer. Então, tem que ter alguém do lado dela, mas só para auxiliar ela, sei lá, a limpar o móvel, a ficar arrumando umas garrafas dela. Entende? São coisas de gente idoso mesmo. Porque ela não dá conta, né? Ela não dá conta de... Eles estão conversando aqui que eles estavam cuidando do meu avô. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Então, assim, ela não dá conta sozinha. Então, ela precisa de alguém só para poder ficar ali ajudando ela. Eu vou, minha mãe vai, a Maiane vai. E aí a gente vai se revezando nos cuidados dela. O cuidado da minha avó é ficar ao lado dela, fazendo as coisas com ela, só. Então, ela tava assim, arrasada, porque ela tem uma experiência enorme. Eu, Poliana, não tomo injeção se não for com a minha mãe. Pra vocês terem ideia. Eu não tiro sangue se não for com a minha mãe. Nossa, que mimada. Aham. Pra quê? Para os outros decepar o meu corpo? Arrancar a minha veia fora? Sendo que minha mãe, você pega assim, você não sente nada. Sente nada. Quando a pessoa fala assim, a injeção vai doer. Se for a mão da minha mãe, não vai doer. E ninguém queria ela, né? Enfim, agora vai ter uma parte dos hospitais, de um hospital aqui de Brasília, que é perto da minha casa, que é no Hospital de Ceilândia. Ela vai ficar no Hospital de Campanha de Ceilândia, que é bem perto. Aqui não é longe. Eu acho que o Uber dá o valor que a gente previu para ela. Eu acho que, assim, vai se caminhar. E ela tá muito feliz. Então, existe um Deus que trabalha enquanto você se esforça para fazer algo em prol do reino. E também ela vai poder exercer a pós dela, que é em UTI. E ela tá muito feliz. Poliana, não tem riscos para ela? Tem, mas ela quer correr esses riscos. Eu não queria que ela corresse, mas ela quer. E depois que a gente teve a certeza de que quem vai para intubação, que ela cuida de pessoas, vai cuidar de pessoas intubadas, quem vai para intubação não é quem tá com vírus ativo, pra gente ficou mais tranquilo. E outra coisa também, toma cuidado, gente. E a segunda parte da história que eu quero contar para vocês também é o nível de pessoas entubadas começou a aumentar e aumentar muito. Parece que é brincadeira e parece que tá longe da gente, mas eles estão correndo com as contratações em Brasília, porque realmente os hospitais estão começando a encher de novo. Essa tal dessa nova cepa aí que veio da Índia, ela não é brincadeira. Não é brincadeira. E a pessoa tem ido para intubação depois do último dia, já logo depois que o vírus fica inativo. E é muito rápido, né? E ontem, o meu cunhado saiu do hospital, que ele estava internado por conta do Covid. E a gente estava bem assustado com ele, porque ele é muito doente. Ele é muito doente de verdade. Ele faz hemodiálise, ele
tem sobrepeso, enfim, sobrepeso não, obesidade, vamos dar nome aos bois. Meu cunhado é obeso, o meu cunhado ele faz hemodiálise, o meu cunhado é fraco, o meu cunhado é doente e ele pegou o Covid aonde? No hospital, fazendo hemodiálise. O cara que estava do lado não admitiu que estava com hemodiálise, apesar de todo mundo estar falando para ele que estava, e as máquinas, apesar de serem muito longe uma das outras, a gente acha que o técnico que mexeu no paciente, né, cuidou do paciente, cuidou dele, e aí, nesse dia, passou Covid para todo mundo que estava lá na sala. E o bicho tá pegando lá. Enfim, muita gente pegou Covid daquele homem naquele dia. Enfim, ele saiu do hospital. E ontem minha irmã pediu pra gente buscar ele na hemodiálise. Ele nunca precisou de ajuda para pegar ele na hemodiálise, mas ontem ele precisou, porque realmente quem se recupera do Covid sabe que a dor muscular é muito forte. E ele não tá dando conta de dirigir, de tanto que ele sente dor. Ele tá tendo dificuldade para andar e tudo, todo aquele pós-Covid. E ele, ontem minha irmã deixou meus sobrinhos na casa da minha outra irmã e minha irmã falou assim, traz uma delícia pra gente. E a gente foi comprar a tal da delícia. Ela falou, então eu vou comprar aqueles donuts. E a gente foi comprar um donuts, foi lá em Águas Claras. Quando a gente chega lá nesse donuts pra comprar, e meu cunhado ficou no carro e eu também. E minha irmã desceu pra comprar. Quando ela desce pra comprar, do lado tinha um barzinho ali, todo chique e tal. E eu olhei pro lado, o bar tava lotado. Não, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Gente, a gente não conseguiu estacionar o carro. Tinha tanto carro. Você não tem noção, não. Eu fiquei chocada. A gente teve que ficar assim no meio da rua. E minha irmã deixou o carro assim no meio da rua solto. E eu e meu cunhado lá, então a gente até teve. Eu tive que manusear o carro várias vezes. E quando eu olho pro lado, aquele povo novo, aquele povo bonito, aquele povo bem arrumado, todo mundo no bar, e não tinha uma alma viva de máscara, todo mundo em pé, dançando e tudo. E me fez lembrar da segunda parte desse livro de Efésios que a gente leu hoje. Porque o que que Paulo diz aos Efésios? Olha, quando vocês não eram de Cristo, vocês andavam segundo a lei de vocês. Quando vocês não eram de Cristo, a iniquidade fazia parte da vida de vocês. Eu não sou contra sair de casa. Eu vou para academia, eu vou para a igreja, eu só precisar de comprar alguma coisa eu vou. Igual ontem minha irmã foi lá comprar o donuts para minha outra irmã. Se a gente precisar de muitas, a gente faz, sabe? Se eu precisar de ir na farmácia eu vou. Se eu precisar de fazer alguma coisa eu faço. Mas eu sou incapaz de ir para uma festa que esteja cheia. A única festa que eu vou cheia é da minha família, porque está todo mundo aqui. E a gente não convida ninguém. Essa casa sempre convidou muita gente. Muita. Ano passado, a gente sempre faz comida na festa junina para umas 100 pessoas. Ano passado, minha avó foi tão sem noção que ela cozinhou para 100 pessoas e tinha, né, só nós, as 25. A gente passou a semana comendo. E a gente cozinhou muita comida. Por quê? Porque a vida inteira fazendo, né? E a gente faz todas as festas aqui para nós, né? Hoje em dia, infelizmente, já tem quase 2 anos que não tem convidados na nossa festa. Tem decoração muito bonita para tirar foto, fazer vídeo. Tem comida, tem diversão, tem nossos familiares, mas não tem ninguém de fora. Então, as pessoas aqui, elas são muito cuidadosas, porque a gente tem idoso, a gente tem o Antônio, né? Que ele tem hemodiálise, tem um primo meu que ele tem asma, ele é apavorado, ele fala assim, gente, ele tem 18 anos, ele fala assim, gente, eu só sobrevivo porque eu tenho uma bomba do meu lado, eu não posso nem pensar nisso de pegar Covid, meu primo não sai de casa, meu primo ele só vai em horário agendado na academia e volta, só. Ele não vai para lugar nenhum, qualquer lugar que você convidar para ele ir, preciso de ir no mercado, ele vai, ele fica dentro do carro. Ele fala, não posso pegar Covid, eu tenho asma. Então, assim, as pessoas aqui, elas têm um pouco mais de consciência, elas entendem qual é, né, o real sentido do que está acontecendo. Esse meu primo que tem asma, ele tem 18 anos, ele só vai se for
é ir para casa dos nossos parentes que sabem que não tá saindo de casa. Ah, não, vou para casa do tio tal, porque eles são pior do que eu, não tô nem saindo de casa. Então vamos lá, bora. E vai. Ah, vou para casa da minha mãe, que minha mãe também não tá, só sai de lá para cá, de cá para lá. Da minha casa para casa dela, da casa dela para minha casa. Então vamos. Então a gente tá fazendo isso. Isso quando eu me deparo, eu até fiz um vídeo ontem, eu paguei, eu falei, fazer isso não. Quando eu vejo isso, quando eu me deparo com uma circunstância dessa, quando eu vejo que o povo se comporta dessa forma, eu me lembro justamente disso que Paulo falou, o procedimento dos filhos da luz. E ele começa falando assim, eu te digo no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Isso é inútil. Olha, vocês verem, eles estão contratando pessoas a rodo, porque não tem gente para trabalhar. Inclusive, eles falaram assim para minha mãe, você sabe por que a gente está te contratando? Nós estamos te contratando porque não tem ninguém para ficar à noite. Nós estamos começando as contratações agora e você deu sorte nada, a gente sabe que não é sorte, né? Mas você deu sorte de ser hoje e a gente não tem ninguém para ficar, mesmo já começa essa semana, para ficar à noite nos dias pares. De tanta gente que tem. Nós temos muitos técnicos e poucos enfermeiros. Minha mãe, ufa, que bom. Bom para ela, porque o número tem subido. E ele falou, a quantidade de pessoas que tinha no leito hoje, ele falou, hoje tem tantas pessoas no leito. Quando você assumir daqui 2 dias, esse número vai ter dobrado. Porque isso tem acontecido. E eu lembro que a gente não pode deixar de entender e se compadecer com a dor do que está acontecendo agora, com as coisas que têm acontecido agora. O meu cunhado pegou Covid na hemodiálise, ele passou Covid para minha irmã, para o filho dele de 3 anos, para a filha dele, para a mãe dele. Vocês veem, uma pessoa, a quantidade de Covid que ela passou. Mas você sabe o que é? Ontem eu vi aquele tanto de gente no bar, aquele tanto de gente no meio da rua, aquele tanto de gente na aglomeração, aquelas pessoas dançando abraçada, sabe? Tudo muito perto, tudo muito... você vê que essas pessoas lidam com as próprias paixões. O livro de Apocalipse diz que nos últimos dias o amor de tantas pessoas se esfriaria ao ponto de que a dor do outro, se ela não estivesse em mim, ela não seria minha dor. Olha que coisa séria. Isso me chama muita atenção. Lá, eu acho que é Apocalipse 9, não vou nem falar o capítulo aqui para vocês, não. Lá no livro de Apocalipse diz, quando nos últimos dias, um dos sinais, a gente acha que às vezes é coisas do céu, guerras, né? Isso não. A gente vai ver um esfriamento na compaixão. A gente vai ver que a quantidade de pessoas que elas querem o quê? Os próprios prazeres. Aqueles que estão em Cristo, eles são prudentes. Aqueles que são filhos da luz, eles querem sim a salvação, eles são muito prudentes. Então, eu quero que você, primeiro, essa mensagem hoje, esse devocional é sobre fé, é para incentivar a sua fé, é para que o desejo do seu coração seja inclinado ao coração de Deus e às vezes, assim como eu, ainda você não tenha desejos atendidos, mas você não sabe se você está literalmente a um jejum de distância ou a uma consagração de distância. E também esse devocional é para que eu e você tenhamos visão, discernimento do que está acontecendo no mundo, para que eu e você sejamos prudentes. A segunda parte do texto fala sobre prudência, fala sobre como viver em compaixão, em amor, em bondade, em paz, em mansidão. E você entender o momento do mundo e você se reservar agora, infelizmente, uma reserva muito maior, né? Que a gente não queria, mas a gente está tendo que viver. É isso. Você não precisa necessariamente se arrumar todo lindo, toda linda e ir para uma balada para ser feliz.
Você pode ter outras formas. Peraí, sentar aqui na cadeira direita que minha perna estava dobrada. Você pode ter outras formas de se divertir. Não só essa. Não busque a saída mais difícil. Não busque. Todos nós estamos sujeitos. E eu vejo que essas saídas de prazeres e paixões em que a gente deixa se escarnecer pela concupiscência da nossa carne, a gente não prejudica só a nossa vida, a gente prejudica a vida de todo mundo que está por perto. Então esse é um alerta, esse é um sinal e esse é um devocional de cuidado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje eu me lembro do texto de Gênesis, quando é enviado 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos falam com Abraão e Abraão fala: meu Deus, como é que o Senhor vai destruir aquelas 2 cidades? E ele começa a interceder por aquelas cidades, Pai. E o Senhor diz para ele: olha, se tivesse... E na verdade Abraão fala: Deus não tem 100 pessoas justas naquele lugar? E Deus fala: não. Deus não tem 50 pessoas justas naquele lugar? E ele fala: não. Deus não tem 25 pessoas justas naquele lugar? Deus fala: não. Deus não tem 10 pessoas justas naquele lugar? E Deus continua dizendo: não. E 5, Deus? Aí Deus se lembra de Ló. Então, por amor a Abraão, Deus envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra para tirar Ló de lá. Pai, eu quero te pedir, livra o teu povo, ainda que sejamos 5, ainda que sejamos 1, ainda que sejamos uma única família. Livra o teu povo. Nós estamos atentos às coisas que têm acontecido. Não tome a iniquidade de outros para que a gente possa padecer como temos padecido. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela. Nós não sabemos de onde o mal vem, mas nós sabemos que o Senhor é o único capaz de tirar o mal da terra, de tirar o mal da nossa casa e tirar o mal da nossa parentela. Quando o Senhor se inclinar para a humanidade, que o Senhor ache o nosso coração te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. A minha oração é para que quando Deus se inclinar para a humanidade, Ele veja o seu coração. Sabe, pode ser inclusive na sua casa, tem um monte de gente iníqua, mas quando Deus, Ele olhar assim para o mundo e Ele se inclinar ao nosso favor, tentando descobrir um coração adorador, a minha oração é para que Deus descubra o seu coração. E se entregue ao Senhor. Viva conforme a vontade de Deus. É muito fácil estar diante de Deus. O problema é abandonar a concupiscência da nossa carne. Esse é o problema. Porque estar diante de Deus e estar ali sob a proteção do Pai é entender o cuidado, o respeito e o carinho que Deus tem por nós. E é isso. Eu espero ter aumentado a fé no seu coração em dizer que Deus realmente trabalha por aqueles que nele esperam. Esse testemunho foi muito forte pra gente, foi muito forte pra nossa família, até porque a gente tinha consciência de que a porta da minha mãe estava completamente fechada. E também a gente tem a consciência de que quem abriu essa porta foi Deus. Foi Deus que, quando teve uma hora que Ele se inclinou para ver, Ele viu a minha mãe, o sacrifício dela. Uma pessoa que come chocolate todos os dias da vida dela, parar e pedir o favor de Deus. E Deus olhar e falar assim: tá bom, é o salário que minha mãe queria, a hora que minha mãe queria, que era a noite, nos dias que minha mãe queria e local que minha mãe queria. Lá não tem nada que minha mãe não queira.
Tudo que minha mãe queria. E aonde, então? Ela queria estar na UTI. Ela vai estar na UTI. Ela queria perto de casa, então ela vai trabalhar perto de casa. Ela queria um salário razoável. Eles vão dar um salário razoável para ela. Ela queria trabalhar à noite e ela queria dias pares. Tudo o que ela queria, Deus fez, conforme o desejo do coração dela. E esse é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E não fica triste com ela ter alcançado a graça dela e talvez você não, porque eu também não alcancei várias graças minhas. E esse testemunho dela só aumentou minha fé em ver que Deus ainda faz milagres. Todos os dias, Deus ainda faz milagres. Todos os dias. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.